Hoje eu vou falar sobre um assunto aqui que causa uma polêmica danada. Eu vou colocar óculos só quando eu for ler, porque eu não enxergo nada, mas eu não quero que fique aqui o reflexo da luminária nos meus óculos e não incomode vocês. Mas eu vou falar sobre um assunto, uma pergunta que fizeram lá no YouTube. Eu agora estou a fim de responder essas perguntas, eu acho bastante interessante. E sejam bem-vindos aqui ao meu canal, Papo Cabeça, ao nosso canal, na verdade, Papo Cabeça com a Adriana Santiago. Vocês, por favor, já que estão aí, já começam se inscrevendo, apertando o sininho de notificação, porque eu tô sempre falando aqui sobre questões sobre comportamento humano, emoções, enfim, fiquem aqui que eu acho que vocês vão gostar, se o tema interessa para vocês. Tá legal? Então eu vou responder a pergunta do Petrus, acho que é esse o nome. Ele começa assim, sobre o diagnóstico diferencial entre mães histriônicas e mães narcisistas. É complicado, pois são os próprios profissionais, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e terapeutas em geral, que propagam essas informações contraditórias sobre os diagnósticos, né? Dependendo de onde o paciente for, sai com um diagnóstico diferente. Ok, aí deixa eu te explicar essa parte aqui, Petrus. A gente tem sempre que se perguntar, né, de onde é que o profissional está partindo para fazer o diagnóstico, né? Eu parto do CID-10 e do DSM-5. Então, eu parto daqueles critérios diagnósticos, né? Quando eu falo sobre transtornos de personalidade, o meu ponto de partida é esse, né? Eu trabalho com terapia do esquema e psicologia positiva. Então, o ponto de partida é o DSM-5. É a partir desse olhar, desse estudo, que eu vou desenvolver aqui a definição sobre transtornos, de uma forma geral. Tá legal? Então, combinando assim, é pautado no DSM-5 do CID-10, ok? Então, vamos lá. E o Petrus continua assim, na sua visão, não existem nuances de grau, nível 1, 2, 3? Sim, existem sim. Porque dependendo da quantidade de sintomas que o sujeito apresenta, né, de características que o sujeito apresenta, você vai dizer se ele tem um grau maior ou menor sobre determinado transtorno. Então, ou transtorno de personalidade, ou transtorno de humor, enfim. Então, a gente, sim, tem graus. E outra coisa que o Petrus pergunta é se há interseção entre os transtornos, se existem pessoas com dois transtornos. Sim, sem dúvida nenhuma. Os transtornos, eles podem, e transtornos de personalidade também, eles podem estar juntos. A gente pode fazer aqui um diagnóstico misto, pode. Agora, os transtornos de personalidade, eles causam outras doenças. Então, a outra pergunta, e logo em seguida ele pergunta assim, se não é doença, como tratar? Então, vou falar sobre isso. Transtorno de personalidade é doença? Não, transtorno de personalidade não é doença. E não é doença porque o sujeito, a partir do seu temperamento e diante do ambiente que ele cresce, que ele é tratado, ele vai desenvolver maneiras de lidar com ele, com o outro, com seus pensamentos, com as suas crenças, com as suas emoções. E essas maneiras de lidar com seus pensamentos, suas crenças, suas emoções, elas podem cair, elas podem originar transtornos, sim, transtornos que a gente pode considerar doenças, como os transtornos de ansiedade, transtornos de humor, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, enfim. Então, o transtorno de personalidade em si, a gente não pode considerar doença, mas ele é o berço para doenças como depressão e outras. Tá legal? Tá bom assim? E o Petrus continua perguntando como é que eu posso convencer um paciente que ele precisa de ajuda. É muito complicado também você convencer alguém que não acha que está com um problema. Se o sujeito não se considera
problemático, ele não vai procurar ajuda. Se ele acha que ele tem razão, ele realmente não procura ajuda. No transtorno de personalidade narcisista, então, isso é extremamente comum. Como o narcisista, ele age de forma a se afastar das suas emoções, hipercompensando a sua defectividade, ou seja, fingindo que não se sente defeituoso, é muito complicado que ele procure ajuda. O narcisista, ele só vai procurar ajuda se ele perder alguma fonte de afirmação, alguma fonte externa de afirmação. Ok? Porque ele está o tempo inteiro na busca de aprovação e reconhecimento. Então, quando ele perde algo que o valide, ele sim se deprime. E quando se deprime, ele vai procurar o terapeuta, não porque ele tem um transtorno de personalidade narcisista, ele vai procurar porque ele está deprimido, ele não aguenta mais e foi o psiquiatra que indicou. Aí ele continua contando uma história da família dele. Ele que está expondo, eu não estou falando nada, é ele que está dizendo aqui. Olha, minha prima é diagnosticada como histriônica. Ela se vangloria de tomar dezenas de remédios para doenças que ela não tem e até conseguiu aposentadoria por invalidez no INSS. É verdade, às vezes o diagnóstico, ele é aquela coisa, né? Dress to kill. O sujeito fica ali pronto para se desculpar, se apoiando em seu diagnóstico para continuar com a sua falta de educação emocional. Então, é bom a gente observar. No caso da histriônica, isso é muito comum. Por quê? Diferente do narcisista que quer ser admirado e precisa dessa fonte de validação externa que diz que ele é o máximo, ele é o melhor, a histriônica, ela quer ser olhada, ela quer chamar atenção, mas ela não se importa de ser a vítima das circunstâncias. Ela não se importa, na verdade ela quer. Por isso que inventa tantas doenças, né? Esse é um processo inconsciente? É um processo inconsciente. Ela nem sabe que ela faz isso, ela nem sabe o quanto ela é privada emocionalmente e, por isso, na busca desse olhar, ela se torna vítima. Então, a histriônica, ela precisa de um diagnóstico, adora, vive em médico, presenteia médico, ela quer um laudo. Ela quer um laudo. E muitas vezes consegue. Foi o caso da sua prima, né? Conseguiu tanto e um laudo tão bom que se aposentou pelo INSS. O Petros continua aqui, está dizendo que todos estão se afastando dela, pois ela tenta chamar atenção a qualquer custo, mente muito, teatraliza tudo, finge desmaios, é muito difícil de conviver. É verdade. A histriônica, ela tende a teatralizar. Aliás, o nome vem daí, né? Essa coisa da representação, né? A histriônica, quando ela vai desmaiar, ela olha, né, para ver se tem alguém por atrás dela para segurar. E de sozinha também ela não desmaia. Ela só vai desmaiar se ela tiver um público, ou então ela conta que desmaiou, se ela está sozinha, mas de fato pode não ter desmaiado. É muito difícil conviver. É muito difícil conviver com um histriônico. A única maneira que a gente tem para lidar com essas situações é olhar esses sujeitos como crianças. Crianças. Ah, mas é difícil, Adriana, é muito complicado. Mas só tem essa forma. Se você não puder se afastar, se você não puder realmente, se você for obrigado a conviver, a única maneira é você olhar essas pessoas como crianças birrentas, crianças pirracentas e não corresponder na sintomatologia, não ser cúmplice na sintomatologia dessas pessoas, né? Cúmplices, eu costumo chamar de cúmplices sintomáticos, porque se você responde, se você está na simetria e responde, ou dizendo não é nada disso, ou concordando, ai tadinho, vamos lá, vamos aumentar. Enfim, você está fomentando, você está deixando esses sintomas mais robustos. A minha orientação é que você olhe, né, e diga, vamos crescer aqui, por favor, olha aqui, vamos aqui tratar das coisas, o que está te faltando emocionalmente, em que eu posso te servir emocionalmente, me diga diretamente do que você está precisando. Nem sempre a pessoa sabe, né?
Por que o processo psicoterapêutico é tão importante? Porque essa pessoa vai começar a compreender qual é a necessidade básica que lhe falta. Porque faltou na infância, ela cresceu com essa deficiência, né, emocional, e ela busca de forma enviesada no mundo atual o que ela precisou nesse passado remoto, mas não sabe se dizer. Então, não sabe dizer o que falta, não sabe dizer do que ela precisa, não sabe dizer sobre as capenguices do seu afeto. Então, ela vai adoecendo só para ser olhada. Tá bem? Então, como a gente faz com criança, a gente não pode corresponder às esquisitices. A gente não pode ser cúmplice na sintomatologia. E, sim, quando você muda, porque vamos lá, tem uma questão muito importante. Quando você é simétrico com o sujeito, né, com a histriônica, por exemplo, ou ela desmaia, ou ela tá sempre doente, ou ela tá sempre... Aí você tá aqui na simetria. Muda, ou então tá dizendo para ela, muda. Bom, ela não vai mudar, porque há um embate entre as questões. A solução é que você mude, você que convive, para que a pessoa, não consiga essa correspondência. E aí sim, ela sem essa correspondência aqui, ela pode pensar que está precisando se cuidar porque não há um diálogo, né? Não há uma reverberação do seu comportamento. Compreenderam isso? Então, se você está convivendo com histriônica, mude você para poder ela entender, a pessoa entender que não há correspondência, que não há uma reverberação nesse comportamento sintomático. E aí sim, você pode ter esperanças de que ela vá procurar ajuda, porque não está sendo escutada. Gente, olha só, tô amando fazer esse negócio de responder, tô amando. E tem um monte que eu ainda não respondi, vou tentar responder sim. Se vocês quiserem fazer pergunta, eu vou gostar, porque eu acho que fica dinâmico e animado, tá legal? Então não esqueçam que Vagalume Esperto pisca junto, fica aqui pertinho de mim. Ó, compartilha se você acha que alguém está precisando de ter essas informações assim, você pode compartilhar esse vídeo e fica aqui comigo que a gente vai bem longe juntos, tá bom? Um grande beijo.